Pedro Passos Coelho reconhece o trabalho bem feito pelo FMI no diagnóstico dos problemas estruturais de Portugal, mas assegura que o relatório não é a Bíblia do Governo. No final do encontro com o Presidente do Parlamento Europeu, o Primeiro-Ministro optou pelo silêncio quanto à viabilidade das soluções apresentadas. A pedido do Governo surge este relatório do Fundo Monetário Internacional com medidas drásticas para que Portugal consiga cortar 4 mil milhões de euros na despesa pública. Um contributo importante, assegura Pedro Passos Coelho, no trabalho que o Executivo tem pela frente. O relatório aponta para um diagnóstico da situação e depois recomenda um conjunto de soluções. Algumas dessas soluções terão viabilidade, outras não irão ter. Elas não são vistas, digamos, nem como a Bíblia do Governo, nem como o nosso ponto de chegada. O relatório existe para nos ajudar a fazer este debate. O Primeiro-Ministro reforça os elogios de Carlos Moedas ao relatório do FMI, um trabalho bem feito, mas não quis Passos Coelho avaliar a viabilidade das medidas. Mais importante do que estarmos a discutir uma ou outra medida que venha proposta no relatório, é mais importante olharmos para o diagnóstico que lá está feito e para os problemas que lá vêm identificados. Porque são esses que precisam ter respostas e essas respostas têm de ser encontradas pelo Governo português, mas eu gostaria que não fosse um exercício a fazer simplesmente pelo Governo, que pudesse ser um debate político o mais alargado possível na sociedade portuguesa. Tenta o Primeiro-Ministro desvalorizar o pacote de medidas proposto pelo FMI, que surgiu como uma bomba, abrindo brechas no já debilitado consenso social e político, com o PS a pedir mesmo eleições antecipadas. O Governo não foi eleito apenas para executar o memorando de entendimento com a Troika. O Governo foi eleito para governar o país de acordo com o seu próprio programa e de acordo com as necessidades que o país tem. O Governo tem, portanto, toda a legitimidade para vir a tomar todas as medidas que forem necessárias para preparar o futuro do país, quaisquer que elas sejam. Pensar a reforma do Estado além Troika pretende Passos Coelho para que Portugal consiga manter contas públicas sustentáveis e não voltar a ser obrigado a pedir ajuda externa. A maioria quer criar uma comissão parlamentar sobre a reforma do Estado. O PS admite ficar de fora. O Parlamento vive dias de um verdadeiro braço de ferro. PSD e CDS estão cada vez mais isolados no debate sobre a reforma do Estado, com a oposição a lançar críticas cada vez mais fortes. Para tentar chegar a um consenso mais alargado, os partidos de governo vão propor a criação de uma comissão parlamentar para discutir os cortes na despesa, uma forma de chamar a esquerda ao debate. Mas a verdade é que até o PS já pede eleições antecipadas, pois considera que este governo não tem legitimidade para avançar com os cortes pretendidos e anunciados no menu do FMI. Não acha que o governo, ao apresentar com este relatório um outro programa de governo, ou apresentá-lo nas costas dos portugueses, não acha que este Primeiro-Ministro voluntariamente se deveria submeter a um sufrágio eleitoral para ver se as pessoas queiram ou não aprovar estas medidas? Não têm mandato de ninguém para despedir 50 mil professores, não têm mandato de ninguém para criar mais desemprego, não têm mandato de ninguém para negar o acesso à saúde à população. Não têm, devem demitir-se e devemos ter eleições, sim. Perante este verdadeiro programa de terrorismo social, que não tem outro nome, que ontem foi divulgado, tenha aparecido o Sr. Secretário de Estado, Carlos Moedas, a dizer que é um estudo muito bem feito e que o Governo não pode garantir que não vá tomar nenhuma daquelas medidas. O que de facto demonstra que é o Governo o mandante deste tipo de programa apresentado pelo FMI. A comissão que os partidos da maioria vão propor seria presidida pelo Partido Socialista, numa altura em que está lançado o debate sobre os cortes no Estado. Rui Paulo Figueiredo, deputado do Partido Socialista, e Carlos Marques de Almeida, comentadora TV, são convidados do Enfoque desta sexta, como habitualmente. Boa tarde a ambos. Muito obrigado pela vossa presença. Rui, começo por si. A proposta da maioria para a criação desta comissão parlamentar não é séria? Não. Aliás, porque todo este processo é muito pouco sério. Nós estamos a maquilhar aquilo que está em cima da mesa.
O país pode, e sabe disso, contar com o Partido Socialista para debater seriamente a reforma do Estado. Agora, não pode contar, esta maioria não pode contar com o Partido Socialista para ser cúmplice dos falhanços do Governo e para procurar resolver os falhanços do Governo através do corte de 4 mil milhões de euros e depois tentar disfarçar isto sobre uma verdadeira reforma do Estado, que não é. Aquilo que acontece é muito simples. O Governo tem zero de resultados em termos da economia. Não há nenhum índice positivo que o Governo possa apresentar. Tudo está negativo. Nós temos 25 falências por dia e o Ministro diz-nos que o programa Revitalizar recuperou 25 empresas nestes meses todos que está a funcionar. Meses de trabalho para um dia de falências. Nós temos quase 1 milhão de desempregados. Nós temos o produto interno bruto a cair, o índice de confiança dos consumidores a cair, o índice de confiança dos empresários a cair. E podia continuar aqui, nós já falámos muito da restauração, da construção civil, do pequeno comércio. O Governo está a destruir a economia, está a destruir o país, está a empobrecer. Como disse o Presidente da República, e bem, nós estamos em espiral recessiva. Nós temos as pessoas com uma perda enorme do seu rendimento, muita gente com dificuldade para os bens mais essenciais os poder adquirir, para ter uma vida condigna, e tudo isto porque o Governo falha. E falha e depois não consegue sequer atingir a sua Bíblia, que, para usar a expressão do Primeiro-Ministro, a Bíblia era a consolidação orçamental. Também aí falha. E porque falha, comprometeu-se com a Troika a cortar 4 mil milhões de euros para disfarçar esse falhanço. E, portanto, isso não é nenhuma reforma do Estado. É um compromisso que o Governo assumiu porque falhou na economia, porque falhou na consolidação orçamental, porque falhou em tudo. E, portanto, agora o Governo pode fazer os números políticos que entender, mas ficará a fazê-los muito provavelmente sozinho. Mas, Rui, eu já lhe passo a palavra, Carlos, mas independentemente de erros do Governo, obviamente não me compete a mim comentar, sendo o Partido Socialista um partido do arco governativo. Mas o Partido Socialista já apresentou o Partido Socialista propostas, pode dar-se ao luxo o Partido Socialista já apresentou, ficar de fora de uma comissão desta natureza. Mas qual natureza? Que se pretende, eventualmente, debater uma reforma que pode ser essencial para o país. Num mês? Acha que é sério? O Partido Socialista já apresentou... Mas não admite que esta posição pode configurar aqui uma radicalização do Partido Socialista? Não. O que admite é que nós não somos cúmplices de coisas muito pouco sérias. O Partido Socialista já apresentou várias propostas em conferência de líderes com o Presidente da Assembleia da República para debater seriamente a reforma do Estado. E isso o Governo, os portugueses, a Assembleia da República, todos os partidos contarão sempre com o Partido Socialista. Agora, para disfarçar o falhanço do Governo, para ser cúmplice de um corte de 4 mil milhões de euros, para fazer isso num mês e que não é reforma nenhuma, aí o Governo ficará a falar sozinho. E, além disso, é muito pouco sério nós sabermos que foi pedido ajuda aos técnicos do FMI por um comentador político, depois sabermos que eles estão cá por outro comentador político, a seguir conhecermos um relatório por um jornal e depois sabemos que os partidos da maioria vão propor esta comissão por outro comentador político. Isto não é nada sério. Não é uma atitude própria de quem quer fomentar o diálogo, não é? Não é uma atitude própria, é um número político. São números políticos. É como a refundação do Estado. Esta atitude do Governo, estes 3 exemplos referidos agora por Rui Paulo Figueiredo, são de facto, não sei se posso utilizar esta expressão, inqualificáveis. Bem, o Governo tem agido de uma forma... O Governo, de facto, tem agido de uma forma inqualificável e politicamente bastante defeituosa. E tudo começa, mais uma vez, neste caso, com o relatório do FMI. Ou seja, o timing em que é divulgado o relatório é um desastre. Quando o orçamento está no Tribunal Constitucional, com uns cortes que são infimamente... são ínfimos quando comparados com o que está no relatório, o Governo resolve permitir uma fuga de informação e o relatório aparece. Mas eu acho que importa falar um pouco no relatório, porque o relatório tem uma parte inicial
porque muitos dos comentários têm sido mais vocacionados para a análise das políticas públicas. E a análise das políticas públicas que estão lá, elas têm um modelo teórico. E o modelo teórico está logo no início do relatório, que é interessante. Porque os técnicos do FMI identificam dois modelos. Um modelo, mais ou menos, de um Estado... Os técnicos do FMI e os membros do Governo. Sim, porque aquilo é feito por consultas aos membros do Governo. Pronto. Mas quem é a responsabilidade do documento é do FMI. Pronto. Mas, obviamente, que há a colaboração do Governo. Eles identificam dois modelos de Estado, basicamente. Um Estado ativista, intervencionista, um Estado que tende a intervir para corrigir as falhas de mercado e, sobretudo, um Estado que faz uma redistribuição do rendimento via o tal welfare state. Esse é um modelo do Estado. E depois tem um outro modelo do Estado, que é um Estado que nós hoje designaríamos um Estado mínimo, em que o Estado tem que ter uma dimensão mais pequena para não ficar refém dos interesses corporativos. E porque esses interesses corporativos defendem interesses particulares e não o bem comum. Ou seja, para que o Estado possa defender o bem comum, o Estado não pode ter uma dimensão muito grande para ficar refém. Portanto, e no fundo, basicamente, o que nós temos aqui é uma versão keynesiana e uma versão, aliás, defendida por James Buchanan, que é muito... aliás, o economista doutrinador daquilo que se passou a convencionar chamar a Reaganomics e que durante os anos 70 marcou as políticas conservadoras da administração Reagan. Portanto, estes são os dois modelos que eles equacionam e dizem que provavelmente o ótimo é algo intermédio. Portanto, e é a partir deste pressuposto que vem depois a análise. E depois utilizam uma metodologia interessante, mas eu não sei se será a mais correta, que é o estabelecimento de benchmarkings, ou seja, há sistematicamente uma comparação com os indicadores internacionais com os indicadores portugueses. E a palavra decisiva que está no relatório é a palavra eficiência, que aparece... Também aparece muito a palavra consenso. Que aparece, por vezes, associada à palavra equidade, que eu não gosto, mas acho que é mais uma questão de justiça. E não é uma questão de equidade, é uma questão de justiça. Mas... o relatório tira uma outra conclusão, que o Estado português não é equitativo porque não consegue ser eficiente. E isto, no fundo, é uma redundância, porque uma coisa explica a outra e a outra coisa explica a primeira. Ou seja, o que não existe ali, e aquilo não é um relatório sobre a reforma do Estado, nem sobre a refundação do Estado. Porque falta ali, sobretudo, aquilo que são os grandes valores e aquilo que é, do ponto de vista da política, as grandes teorias da justiça que devem ser salvaguardadas pelo Estado. E essa não está lá. Ou seja, aquilo aparece, sobretudo, como, partindo do princípio de que nós temos um Estado que é ineficiente, de que não há capacidade para sustentar, ou não é sustentável, vamos, pura e simplesmente, encontrar um conjunto de medidas que permitam reduzir a dimensão do Estado àquilo que são as possibilidades do país. Carlos, muito rapidamente, diga-me a sua opinião em relação ao facto do Partido Socialista ficar à margem relativamente ao Partido Socialista, eu acho que o Partido Socialista não se deve... Com razão, mesmo que tenha razão para isso, pode dar-se esse luxo? Eu poria as coisas noutro termo. Portugal não se pode dar ao luxo de ter o Partido Socialista numa posição radicalizada desta forma. E, sobretudo, o Partido Socialista deve entender, independentemente das inconveniências, das desautorizações, das deselegâncias do Governo, há uma coisa que está acima do Governo, que é o país e que são os portugueses. Portanto, eu não acho que seja uma posição razoável, não por atenção nem por deferência ao partido, ou à coligação ou ao governo, mas, sobretudo, com a preocupação daquilo que o país deve ser e que Portugal deve ser. Portugal precisa da contribuição do Partido Socialista. Esqueçam o memorando, esqueçam o relatório do FMI e o Partido Socialista comece a fazer um pensamento sério. Têm um think tank, criaram um think tank, portanto, comecem a fazer uma renovação do pensamento socialista democrático de maneira a adaptar aquilo que é o Estado Social, como nós o conhecemos, a uma outra realidade política. Porque o risco é, se este governo é deixado pura e simplesmente para fazer aquilo que ele quer, ele vai, no final, destruir
completamente o Estado fundado em 25 de Abril e são 30 anos ou 35 anos de progresso que vão, pura e simplesmente, pelo ar. Rui Paulo Figueiredo, o Governo tem ou não tem legitimidade para avançar com uma refundação do Estado? Do meu ponto de vista, não. E o Carlos disse tudo. Porque explicou e bem que existiam 2 modelos em análise. 2 modelos de Estado, 2 modelos do que é que nós queremos para Portugal. E este relatório do FMI, e não admira que o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho tenha vindo hoje dar cobertura às declarações de Carlos Moedas. Eu não sei se o Presidente do Instituto Social Democrata, Carlos Carreiras, vai pedir a demissão do Primeiro-Ministro, porque pediu a demissão de Carlos Moedas e o Primeiro-Ministro disse hoje rigorosamente a mesma coisa do que disse Carlos Moedas, porque o estudo, percebe-se bem, tem lá uma lista de agradecimentos aos membros do Governo que contribuíram para esse estudo. Portanto, aquilo é um documento a meias. Aquilo é um documento que é a visão do PSD, a visão de Pedro Passos Coelho, a visão que não apresentou no programa eleitoral. Hoje o Primeiro-Ministro há pouco dizia nas declarações que tinha o programa eleitoral do PSD e que tinha um memorando e que tinha estes relatórios e que ia fazer um debate e que tinha legitimidade porque estava a cumprir o programa eleitoral do PSD. Onde é que isto está no programa eleitoral do PSD? E, portanto, se o debate, e nós achamos que o debate deve ser feito, é sobre uma verdadeira reforma do Estado, se é sobre o futuro do país, que modelo é que nós queremos para o país, este Governo não tem mandato para aplicar estas políticas. E nós não convém embarcarmos nos números políticos do Governo, porque o Governo só inventou a história da refundação porque se comprometeu na última revisão do memorando, às escondidas de toda a gente, dos parceiros sociais, dos partidos políticos, dos portugueses, a cortar 4 mil milhões de euros. E porquê é que tem que cortar 4 mil milhões de euros? Porque está a falhar em todas as metas. E ainda hoje, o Ministro da Economia, e que está muito bem acompanhado pelo Ministro das Finanças e pelo Primeiro-Ministro, há meses e meses que ainda não conseguiram explicar porque é que falham na execução orçamental, o que é que falhou no déficit, o que é que falha na dívida, o que é que falha nas políticas económicas, o que é que falha no desemprego e qual é o caminho alternativo. E, portanto, nós temos uma coletânea de falhanços. Este Primeiro-Ministro não está à altura do desafio, já se percebeu, ninguém se entende no Governo. Tivemos, mais uma vez, as desinteligências com o CDS a propósito desta divulgação. Tivemos o Ministro Pedro Mota Soares a criticar algumas medidas e o Ministro Carlos Moedas a dar-lhe um ralhete em público. Isto só neste Governo, em que o Secretário de Estado, ainda que seja Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, se permite repreender e corrigir em público um Ministro. Portanto, isto é uma total ausência de liderança política e este Governo falha, tem 0 de resultados. E por causa disso é que estamos a debater o que estamos a debater. Podem fazer os números que quiserem, podem chamar refundação, podem chamar relatório do FMI, pode ele hoje dizer que vai pedir mais relatórios à OCDE. A OCDE já veio dizer que nunca tinha ouvido falar nisto. Se calhar ele disse isto há bocadinho e agora vai mandar um mail ou uma carta a pedir mais um relatório à OCDE. Mas o que está em causa é que são 0 de resultados, falhanços atrás de falhanços e um Governo sem legitimidade política para refundar por si só o Estado. Se é para isto, eu acho que se devia devolver a palavra aos portugueses. E quanto antes, melhor. Era preciso avançarmos para eleições antecipadas? Essa decisão tem um risco político elevado. O Partido Socialista está cada vez, paulatinamente, a aproximar-se, de uma forma implícita, mas está a aproximar-se dessa posição. Que o Governo não tem legitimidade e que a palavra deve ser devolvida aos portugueses para, perante os novos dados, perante as novas circunstâncias, os portugueses se pronunciarem. Mas isso é um risco grande. E, sobretudo, quando, apesar de tudo, nos mercados a percepção do risco de Portugal está a baixar e, apesar de tudo, há uma ténue possibilidade, e cada vez menos ténue, possibilidade de Portugal voltar aos mercados na data estabelecida. Portanto, há um certo risco neste momento de se estar a introduzir essa variável política, que é uma crise política, obviamente, com um agravante, que é saber qual é a posição do Presidente da República perante isto.
Portanto, eu não estou a ver o Presidente da República pura e simplesmente a demitir o Governo e a convocar eleições. O que só resta a opção de ser o Governo a demitir-se. Ou então haver uma dissensão dentro da coligação e o CDS fazer cair o Governo. Mas é um cenário muito arriscado. Eu acho que seria mais conveniente, dentro daquilo que é o quadro vigente atual, o Partido Socialista a exercer a sua influência, não deixar pura e simplesmente o terreno político à mercê daquilo que é a atividade ou a atitude ou a intenção da coligação e a exercer a sua responsabilidade enquanto partido fundador da democracia, que teve responsabilidades, que tem responsabilidades e que certamente terá responsabilidades. Começar já tão cedo, julgo eu, a esticar a corda dessa forma é muito arriscado. E, além do mais, como eu disse ainda há pouco, não há que o Partido Socialista não tem que se impressionar com estas medidas do Governo e, sobretudo, com este relatório. Porque este relatório não é uma reforma do Estado. Porque, para já, aquilo é um corte estatístico, uma análise estatística pura, dura, que ignora completamente... E cheia de erros e omissões. Há um artigo muito interessante da jornalista Fernanda Câncio, ontem, que veio publicado na imprensa, que aponta, agora não temos tempo para ir a todos esses erros, mas aponta vários erros metodológicos de dados errados, muito bem, mas ir buscar dados estatísticos que estão trocados com os anos. Portanto, é uma coletânea de erros. Isso é mais um argumento. O que não me admira, porque se os consultores do FMI foram os membros do Governo, isso é mais um argumento para não se valorizar aquele relatório, porque o que está ali é uma completa ausência de uma contextualização histórica e política. Temos que esperar também a proposta do Governo. O que o Partido Socialista valoriza é o compromisso à escondida dos portugueses, derivado dos seus falhanços, de 4 mil milhões de euros de cortes totalmente injustificados. Mas isso não deve servir, Rui, como alibi para que o Partido Socialista evite o debate e se furte ao debate refugiando-se em eleições. Mas nós temos de terminar. Muito obrigado, ambos, pela vossa presença neste Enfoque. É sempre um prazer tê-los aqui. Bom fim de semana. Obrigado. Até daqui a 3 minutos, às 19 horas em ponto. Até já.